Boa noite, pessoal. Glória a Deus por mais essa oportunidade que tenho de expressar aquilo que tenho latejado em meu coração. Hoje no YouTube é a primeira vez, talvez a última, que estou gravando um vídeo para a honra e glória de Deus, né, no nome do Senhor Jesus Cristo, ao qual eu me alegro muito a cada dia em conhecê-lo cada vez mais. O Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Eu ia falar da nação brasileira, mas eu ia estar cometendo um erro. Pode ser Deus de alguns, mas não da nação brasileira. Por quê? Lendo a palavra do Todo-Poderoso, no livro de Jeremias, capítulo 1, me deparei com a situação onde o povo de Deus estava vivendo uma situação difícil e o povo pelejava em escolher dois partidos. Um era pró-Babilônia e o outro era pró-Egito, achando que era o melhor para o povo. E nesta passagem, para quem já estudou a história da Bíblia, e eu creio que os cristão não, os evangélicos também não, que os filhos de Deus, segundo Jesus Cristo nos fez, já tenham estudado e lido essa passagem e visto quanto Deus estava irado naquele momento em que o povo batalhava e buscava para fazer a sua própria vontade, sem buscar a direção, os conselhos de Deus, nosso Pai Celestial, para quem crê que Jesus Cristo veio como Salvador e nos faz filhos de Deus. Que o véu foi rasgado, que existe uma liberdade que temos pela fé de chegar no trono da graça e orar a Deus e em nome de Jesus pedirmos, segundo Tiago, sabedoria e as revelações que a palavra nos traz de como escolher, como fazer as escolhas para a nossa vida e para o nosso povo, para nossos irmãos. Mas eu parei e comecei a refletir nesta mensagem e Deus Todo-Poderoso me trouxe à minha mente a seguinte situação, ao qual hoje eu vou compartilhar com vocês antes das eleições, porque ele tem me perturbado e pedido para que eu, me perturbado no bom sentido, né? me pressionado espiritualmente para que eu venha trazer esta mensagem para a igreja que eu digo de Cristo Jesus, pessoal que crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, né? Que tem Deus como Pai soberano, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que nele há, que domina todas as coisas, mas que dá liberdade para seus filhos refletirem a glória de Deus na terra. Porque são imitadores de Yeshua, Jesus Cristo, Salvador. Então, refletindo, buscando no Senhor, em oração, no Espírito Santo, no meu trabalho, graças a Deus, Ele tem me dado a oportunidade de ter um trabalho, Ele me trouxe à mente a seguinte questão. Há pouco tempo atrás eu vi um estudo que dizia, uma pesquisa que dizia que 85% do povo brasileiro era cristão, entre evangélicos e católicos. E eu me assustei até porque o Senhor me trouxe a seguinte pergunta em relação a ser cristão, ser evangélico, ser filho de Deus. Ou seja, a Bíblia fala que evangélico não tem na Bíblia. Não tem. E nem católico. Existe filhos de Deus em Cristo Jesus. Filhos do Todo-Poderoso, do Santo de Israel. É o que existe, filhos de Deus. Quem aceita Jesus Cristo e reconhece como único e suficiente Salvador, são filhos de Deus. No entanto, tem a liberdade de, assim como Jesus Cristo nos ensina, que o véu foi rasgado, como eu vou falar de novo, pelo sangue do Cordeiro nossos pecados foram lavados para que nós tivéssemos a liberdade de chegar diante de Deus e aprendermos a ter a sensibilidade no Espírito Santo para ouvir a direção, ler a palavra, buscar sabedoria para as decisões que devemos tomar na nossa vida. Então cheguei à conclusão, aleluias, glória a Deus, que não é 85% do povo brasileiro que é filho de Deus. Porque no estado que se encontra o país hoje, nas escolhas que o povo tem a liberdade para escolher e buscar com sabedoria, não há filho de Deus. Não generalizando, me compreendam, né? Porque a situação está
um caos no Brasil e reflete as escolhas do povo, né, que pôs a presidência, que pôs os seus governos e não buscou a Deus sabedoria para suas escolhas. Sendo que as pesquisas dizem que são 85% do povo cristão. Mas aí eu fui questionei a meu Pai Celestial: Senhor, mas o que o Senhor quer me dizer com esta passagem? Assim, de Jeremias veio e exortou o povo e chamou a atenção: vocês não estão buscando a Deus, porque se estivesse buscando a Deus, estariam refletindo aquilo que é agradável a Deus, a justiça, o amor ao próximo, tudo aquilo que Jesus Cristo veio e se revelou no meio de nós fazendo com muito amor. E tudo que eu vejo, infelizmente, ultimamente, Deus tem me aberto os olhos para ver, é guerra, brigas e contendas, e muitas vezes entre irmãos da igreja, onde o inimigo está destruindo primeiramente por dentro da igreja, caminhando já lá dentro, lá destruindo, arredando todo mundo para fora. O que eu tenho visto de pessoas que estiveram lá dentro de uma igreja adorando, louvando e cantando ao Senhor, hoje já não consegue estar mais fazendo isso, não tem mais amor em ler a palavra. Por quê? Porque o inimigo está trabalhando dentro, começou por aí. Idolatria tem dominado o povo brasileiro. Idolatria tem dominado a igreja de Cristo Jesus. Um povo que aprendeu a dar ouvido para homens e não tem mais a sensibilidade de ouvir a voz da palavra, do Espírito Santo, como Jesus Cristo nos ensina. Um povo que, se não tiver alguém para reverenciar, para se prostrar, não está feliz com Deus. Jesus Cristo fala que basta nós entrar no nosso quarto e orar. Então eu cheguei à conclusão, e vendo isso, dei o Cabo Daciolo até, o Cabo Daciolo, o evangélico, fiquei sabendo até, chegando também nessa questão de escolhas, né? Fiquei sabendo que ele foi expulso de um partido, estava lendo num vídeo aí, que ele foi, lendo, não olhando porque eu estava lendo um comentário, que ele foi expulso do partido porque queria mudar a Constituição, dizendo que o poder emana do povo, onde está na nossa Constituição, isso para o poder emana de Deus. Sem dúvida, Deus é o dominador de todas as coisas, Ele é o poderoso. Se o povo brasileiro que se diz filho de Deus compreendesse isso, o Brasil não estaria esse caos que está hoje. Isto eu digo com certeza, não estaria se reconhecesse a grandeza e a soberania e o poderio do nosso Deus, que é Pai, e não brinca. Se ele inventa de fazer uma coisa dessa, eu digo que a pior coisa que ele poderia estar fazendo era isso, porque daí o povo ia achar motivos para pôr culpa em Deus na situação que estamos. Mas Deus é tão bom que a soberania dele nos dá a liberdade, né? Como se diz o livre-arbítrio, eu gosto muito de falar em livre-arbítrio, de escolher os caminhos. E aí, filho? Como é que tá? Então o Senhor, como eu estava dizendo, segundo a liberdade que nos dá em Cristo Jesus de buscar sabedoria, ler a palavra, como é ensinado, como Jesus Cristo ensina, né? Uma vida de oração, de buscar a vontade de Deus, de buscar mudar o nosso caráter para agradar a Deus. Ele nos dá a liberdade. Se o Cabo Daciolo me inventa de conseguir isso daí, o povo já é, né? Por si só mal, querendo botar a culpa, né? Que Deus é mau, Deus é ruim. Eu digo os anticristo, né? E Deus nos dá a liberdade de, como filhos do Todo-Poderoso, do Deus de Israel, buscar nele sabedoria para refletir aquilo que é agradável a ele. Por isso que se diz na palavra que a terra anseia a manifestação dos filhos de Deus, né? Mas não é isso que se vê. Um país num caos, fome, miséria, uns pisando em cima do outro, os cristãos pisando em cima de cristão, evangélico em cima de evangélico, e briga entre igreja e briga entre isso. Rapaz, se esse Daciolo consegue isso, mas olha que coisa horrível ele ia fazer. Porque Deus dá liberdade, povo. E essa mensagem vai para a igreja, que se diz igreja brasileira em Cristo Jesus, filhos de Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Deus dá liberdade para vocês escolher. Mas segundo
a vontade dele? E quem é que tem buscado a vontade de Deus? Se vocês têm buscado a vontade de Deus, o reflexo que temos visto no país ultimamente, tendo visto que 85% do povo se diz cristão, não está refletindo nada disso. Falta de sabedoria para buscar, falta de amor ao próximo. Então eu vejo que a gente está recebendo realmente de Deus o que nós estamos dando a Ele. Reverência nenhuma. Um povo idólatra, um povo pagão, um povo que tem pecado fervorosamente na palavra e dando glória a Deus. Idólatra de imagem, idólatra de homens, idólatra que não reverenciam o Deus de Israel como se deve ser, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo em Jesus Cristo. Então, povo, um conselho para a igreja brasileira que Deus, o Deus de Israel, me manda dar, e eu vou dar como eu tenho que obedecer o que me veio ao coração para falar ao povo antes desta eleição. Primeiro, tome cuidado e pense muito bem antes de se declarar filho de Deus em Cristo Jesus, se declarar cristão, porque as atitudes de vocês vai revelar, as escolhas de vocês vai revelar o caráter de vocês, o caráter, porque as pessoas seguem aquilo que elas estão olhando e observando, é o que elas concordam. O que elas estão seguindo é a concordância do coração delas. E o povo vai fazer escolhas. E as escolhas do povo, principalmente do povo brasileiro, que diz cristão, filho de Deus vivo, do Todo-Poderoso, nem evangélico, nem católico, porque não está escrito na Bíblia isso daí, é filhos de Deus vivo, que representam, aleluias, o Evangelho de Deus, que deveriam pelo menos representar o Evangelho de Deus de paz, amor, domínio próprio, reverência a Deus, fazer a vontade do Pai Celestial. Deus dá liberdade, filho. Deus domina todas as coisas e dentro do domínio dele, ele nos dá a liberdade de sermos filhos e pelas nossas escolhas também assumimos nossas consequências. O Brasil terá neste domingo a oportunidade, principalmente o povo brasileiro que se diz cristão, de revelar o seu caráter cristão, o seu caráter de alguém que teme a Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. E digo mais, o povo vai receber de Deus aquilo que merece. Mas fique tranquilo, pois todo aquele que é fiel a Deus, a palavra de Deus, que é fiel a conhecê-lo e reverenciá-lo como ele é digno verdadeiramente de honra e glória, domínio e poder, como ele é digno de muitas vezes até que os seus filhos fiquem em silêncio diante dele, como ele é digno de ser adorado, então ele vai dar para o povo o que o povo merece. E esta é uma mensagem para a igreja brasileira. Igreja, vocês abrem o olho, porque não se brinca com Deus da Bíblia, o Deus de Israel. Não se brinca. Até os demônios sabem disso. Até os pagãos sabem disso. Tanto que muitos deles nem sequer ousam falar alguma coisa contra os cristãos, porque sabem de quem é o pai deles. Mas os filhos estão brincando com Deus. Os filhos estão brincando com o pai. E o castigo virá. Guarde o que eu estou dizendo. O castigo virá. Saia da idolatria. Igreja brasileira, saia da idolatria. E eu não estou falando para aqueles que ficam no banco, não. Estou falando para pastores, estou falando para aqueles que foram levantados para que o nome do Senhor Deus seja conhecido e o nome do Senhor Jesus Cristo reverenciado. E toda a terra se prostre diante dos seus pés, porque Ele é Deus. Amém? Fica essa dica aí. É uma mensagem que eu não queria trazer, mas o Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou trazer. E assim, eu vou cumprir tudo que Deus mandar eu falar, eu vou falar e ponto final. E louvado seja Deus, o Todo-Poderoso.